Bom dia, terapia em ação, bom dia! Como é que vocês estão? Eu aqui de volta nessa terça-feira. Como é que vocês estão, gente? Vamos entrando, tô esperando vocês. Val, Ritinha, bem-vindas! Como é que vocês estão aí, meu povo? Tudo certo? Bom dia! Didi! Como é que vocês estão, meu povo? Eu tô abrindo aqui minha musiquinha, gente, que eu gosto dessa musiquinha aqui com nós. Eu gosto de musiquinha, deixa eu colocar. Bom dia, cheirosas! Bom dia, meus amores! Tudo bem por aí? Tudo jóia? Estamos entrando aqui no Meditando com a Gel. Essa semana ia ficar um pouco difícil de ter, porque eu estava planejada de ficar essa semana toda fora, né? Todos vocês sabem que eu estava planejada de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Iniciei o caminho no sábado, não é? E acabei retornando para casa ontem, segunda-feira. Gente, eu tô com a cara inchada, não sei se vocês estão reparando meu olhinho, é por conta da medicação, tá? Então, a medicação, os anti-inflamatórios, os remédios que eu tô tomando, fazem um pouquinho de sobrecarga no fígado, né? E aí acaba inchando. A gente vai ficando inchadinho por conta disso. E daqui a pouco melhora, e daqui a pouco a gente para de tomar medicação. Medicação faz mal pro nosso corpinho, né? Ajuda por um lado, por outro, sobrecarrega o fígado, outros órgãos, outras células. Eu queria hoje compartilhar algumas coisas com vocês, né? Que eu acho que, ainda que tenham sido 2 dias de caminhada, foram muito intensas, foram muitos aprendizados, muitas reflexões. Acredito que eu tenha me preparado melhor no sentido de me perceber, perceber o meu corpo, me agradecer, ficar agradecida pela experiência, perceber que eu posso muito mais do que eu imagino, não é? E entender algumas coisas sobre o caminho que eu tô aprendendo com pessoas que já fizeram diversas vezes esse caminho, né? Então, uma das coisas que eu achei muito interessante é compreender que o caminho faz a gente e a gente faz o caminho. E a gente faz o tanto de quilômetros que forem necessários naquele momento para a nossa vida. Então isso é uma das coisas que eu ouvi de uma pessoa, da Isabel e do Antônio, né? Dizendo que toda a experiência é válida. Toda a experiência do caminho. É que eles que já são experts, inclusive eles têm um albergue de peregrinos aqui em Portugal, porque tem um caminho que vem de Lisboa até Santiago. Bom dia, Aline! E aqui, bem pertinho de casa, eles têm um albergue que eles tomam conta, então foram as pessoas que me deram o suporte, digamos assim, emprestaram coisas pra gente que a gente não tinha, emprestaram capa de mochila, porque o Marco acabou indo para passar o fim de semana. Nós fizemos um plano assim, ele ia comigo sábado e domingo, na segunda de manhã ele pegava um táxi e voltava, gente, porque você imagina, a gente anda em média 17, 20 quilômetros por dia, então é muito perto. Se você parar para pensar, quer dizer, um trecho de 20 quilômetros você faz em 20 minutos, 10 minutos de carro. É muito perto, né? A pé você leva o dia inteiro para fazer. Então, o que nós combinamos? Nós combinamos que a gente deixaria o carro em Valença, ele faria Valença, Tui, Porrino, Rodondela comigo. Na segunda de manhã, ele pegaria ou um táxi ou um trem de volta para Valença e voltaria para Portugal para trabalhar. Então estava tudo combinado, e isso foi uma ideia que a Isabel e o Antônio deram. Olha que interessante, gente, quando a gente escuta as pessoas, né? Porque nós estivemos na casa deles, acho que foi na quinta noite. Eles moram a 5 minutos daqui. Nós estivemos na casa deles e o Antônio falou assim: por que o Marco não vai e faz o sábado e o domingo com você e volta? A gente nem pensou nisso.
Bom dia, Fafá. Bom dia, Glauce. A gente nem tinha pensado nessa possibilidade dele ir passar o fim de semana e voltar, né? E aí o Marco falou, ok, então eu vou. E aí eles emprestaram até um saco de dormir a mais, porque aí quando você vai pro albergue, você precisa ter o seu saco de dormir. Não tem normalmente uma roupa de cama, eles têm um cobre-leito, você põe o seu saco de dormir em cima e você dorme em cima daquele lençol, aquele cobre-leito. Se tiver frio, no caso não tá um calor exorbitante, você tem com que se cobrir, não é? Então, eles recomendam e pedem que você leve o seu saco de dormir. E aí eles nos deram todas essas orientações. E você vê que escutar quem já tem experiência, falar com quem já fez, ter um mentor, não é, gente? Eu tive uma aula, digamos assim, né? Das coisas sobre Santiago. Muita coisa. Troquei o tênis, eu tinha comprado um tipo de tênis. O Antônio falou assim, Gel, vai nessa loja aqui, compra esse tênis aqui, troca, se você não usou ainda, troca. E eu comprei um tênis, gente, que eu vou te falar, foi tudo na minha vida. Sobre o cajado, de levar 2 daqueles bastões de caminhada. Se eu não tivesse os bastões, eu não tinha conseguido, tá? Então, foram muitas coisas que eles foram orientando e que a gente foi acatando, né? De pessoas mais experientes. A gente tinha comprado meias, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou, não precisa, passa esse creme aqui, né? Que a gente nunca ia fazer isso. Ele falou assim, tem esse creme aqui anti-fricção, coloca no pé, encharca o pé com esse creme, coloca a meia e vai. Então, gente, como é bom você poder usar a experiência de outras pessoas para fazer melhor a sua experiência, né? E aí quando eu disse para vocês assim, eu quero ir primeiro, eu quero ter a minha experiência para poder depois a gente vir junto, quem sabe fazer um grupo, né, de pessoas pra gente fazer o caminho. E só que aconteceu isso, né? No sábado a gente estava em Tui. Gente, vou falar uma coisa para você. Foi assim, 2 dias muito incríveis, muito maravilhosos, muito maravilhosos. Foram 2 dias muito maravilhosos. As paisagens, o encontro com a história, né? Você saber que ali eram caminhos romanos mesmo. Então você via, ali tem uma foto que eu coloquei no Stories que é Via Romana 14. Então assim, por ali realmente passavam as pessoas que iam até Santiago, que faziam os caminhos. Por quê? Porque virou realmente uma peregrinação para ir até o túmulo de Santiago, que foi um apóstolo de Jesus. Esse apóstolo, quando a igreja primitiva iniciou, não vamos falar de igreja católica, vamos falar do cristianismo, a igreja primitiva. Logo após que Jesus ressuscita, né, e vai aos céus, o movimento de espalhar a palavra sobre Jesus e contar a história de Jesus, trazer toda essa cultura, né, de um homem que veio fazer uma revolução, essa história precisava ser contada e precisava que as outras pessoas soubessem. Então, muitos dos apóstolos se separaram, alguns ficaram mais ali pela Judéia, pela Galileia, e outros fizeram alguns caminhos mais distantes. Esse foi o caso de São Tiago. São Tiago foi para a Espanha, ali para Galícia. Ali a Galícia era um lugar de cultura muito celta, né? Onde os rituais para muitos deuses, o paganismo, tudo isso eram coisas muito vívidas ali, né? Então a colheita, a questão dos rituais da primavera, da colheita e tudo mais, as bruxarias, no sentido do que hoje as pessoas chamam de bruxarias, o respeito pelos ciclos da Terra, coisas que a gente que estuda energia, a gente sabe que faz sentido, né? E a questão do cristianismo existir, né? De Jesus existir, não apaga, né? Todas essas coisas, essas sabedorias, né? Que os outros povos tinham. Isso não deveria ser um choque,
cultural, né? Mas na verdade foi. Então, Santiago não foi bem aceito, né? Ele não foi bem aceito por conta dessa boa nova que ele trazia, que era Jesus. E aí ele foi assassinado, esquartejado, e um discípulo, né, de Jesus, também discípulo de Santiago, foi e recolheu todas as partes, porque ele foi realmente esquartejado. Recolheu todas as partes do corpo, e esse corpo foi sepultado numa cidade que não era Santiago de Compostela, era uma outra cidade. Posteriormente eles fizeram a descoberta dessas ossadas, desse corpo, e levaram para a Catedral de construíram a Catedral de Santiago de Compostela para abrigar então a ossada de Santiago. Então tem o túmulo de Santiago lá, e virou então esse símbolo do cristianismo, né, da Boa Nova, que é Jesus, ali em Espanha, ali em Galícia. Então você perceber que qual é o significado, eu acredito, né, para mim, quando eu entendo que Santiago de Compostela foi enterrado naquele lugar. Não era para contrapor no sentido de dizer que o que os celtas faziam era certo ou errado, mas para trazer essa boa nova, essa visão que era Jesus, esse grande revolucionário do amor, que vem trazer a frequência cristalina para o planeta Terra, né? Porque essa é a frequência de Jesus, é a frequência do ser cristalino, do ser que reina através do amor, que reina através da completude, que reina através do acolhimento, da cura, né? Da cura sem escolher a quem, né? Jesus curou e andou com os menos favorecidos. Então eu acho que essa boa nova realmente precisava chegar em todos os cantos do mundo. E Santiago representa isso ali na Galícia. E isso foi tornando tudo mais intenso e mais forte. Hoje, com o estudo de energia que se tem, então alguns estudiosos estudaram, assim como no nosso corpo existem canais, a gente chama de nadis energéticos, por todo o nosso corpo, também existe na Terra, no globo terrestre. Bom dia, Dedê, bom dia, Cleide, bem-vindas. E nesse corpo celestial chamado planeta Terra, existem esses nadis energéticos. E eu não sei se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, mas se foi porque São Tomé passou por ali, ou se já era um caminho sagrado e aí São Tomé foi atraído para esse caminho sagrado, que a gente, nesse estudo das pleiades energéticas, dos caminhos, da constelação energética da própria Terra, do magnetismo da Terra, esse caminho tem uma energia para transformação, para transmutação e para cura. Eu posso te dizer, bom dia, peregrina do amor, eu sou com muito, muito orgulho e quero que vocês se vejam dessa forma. O caminho não é físico. O caminho do peregrino, ele não é físico, ele é espiritual. Obviamente que se colocar em ação cria gatilhos dentro de nós que vão abrindo e aumentando e dando poder à nossa consciência. Trazendo aqui o nosso conhecimento terapêutico, né? No início da caminhada, eu sabia o que eu ia fazer. Cada um aqui vai fazer uma coisa no caminho de Santiago. Tem pessoas que vão, isso o Antônio e a Isabel falaram que eu achei muito interessante. Tem pessoas que vão pelo desafio físico. Tem pessoas que vão para fazer amigos. Tem pessoas que vão achando que vai ser um grande boom espiritual na sua vida. Tem pessoas que vão achando que vão virar um ser ascenso por passarem pelo caminho. Uma coisa é fato, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer no caminho e nem como vai passar pelo caminho. Ontem eu recebi uma mensagem da Isabel dizendo, Giovana, não fique triste por estar fazendo o retorno. Eu que sou muito experiente, eu e o Antônio já fizemos centenas de vezes o caminho.
já tivemos uma experiência parecida com a sua. Acidentes acontecem e as pessoas acabam precisando retornar. Você fez a quantidade de quilômetros que você precisava para a transformação que você precisava. E eu achei isso muito legal, porque tem tudo a ver com o que a gente vem falando desde lá do Terapeuta Master sobre a jornada, né? Sobre sermos peregrinos do amor. Tá lá na nossa primeira página do Terapeuta Master. Não sei se vocês lembram disso, né? Que a gente colocou, acho até que eu tenho aqui, gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui na gaveta. Eu não planejei isso não, mas eu acho que tem aqui na nossa apostila, né? A jornada de cura do terapeuta. E tá aqui, a jornada interior do terapeuta. Somos peregrinos do coração, peregrinos do amor. E tá escrito aqui, né? A jornada de cura do terapeuta parte da premissa de que, sem experimentar o processo terapêutico na própria pele, não podemos nos autorizar peregrinos da jornada. Quando aprendemos a ser peregrinos, podemos ensinar aos nossos assistidos o processo de lavar as feridas, respeitar os tempos e as estações, e insistir um pouco mais quando está para anoitecer e encontrar um lugar seguro para dormir, descansar, nos alimentar, descobrir o sagrado e o profano em nós enquanto caminhamos. Alguns seres caminham a esmo, outros são peregrinos de um caminho interno, sagrado e cheio de aventuras e surpresas. Terapeuta Master te convida para essa jornada de cura. Se você está aqui lendo tudo isso, acabou de receber o título de Peregrino do Coração. Sejam todos bem-vindos. Isso aqui está aqui, ó, na nossa apostila. Tá vendo? E aí aqui tem a jornada interior do terapeuta. Gente, essa apostila foi escrita quase 2 anos atrás. E a gente está voltando, né, sempre para esse assunto. Eu sempre trouxe isso para vocês. A gente nunca vai terminar o caminho, né? E essa sensação de que o caminho tá lá me esperando para eu voltar, mas que nesse processo de sábado e domingo eu tive um encontro muito profundo com alguma coisa que eu precisava encontrar. Eu sabia e sei que estou numa fase da minha vida em que eu estou trabalhando o que, gente? A energia do Pai em mim, curando algumas coisas que eu achei que já estavam saradas, curando algumas questões que eu achei que já estavam vistas. E eu tenho falado muito para vocês sobre camadas de cura, né? A cura não é uma coisa que a gente pode prometer como uma cura instantânea, total e absoluta. Curou. Não, cura é camada. Cura leva tempo. Se você pegar o significado da palavra cura, né? Então, assim, a cura vai ter uma... Deixa eu pegar aqui no dicionário. Quero falar disso com vocês. Muito legal. Cura é um método especial de tratamento. É estabelecer ou recuperar a saúde, pôr fim a uma doença, corrigir-se ou liberar-se de um vício ou defeito, né? Ter atenção, emenda, regeneração. Cura é branqueamento ao sol. O processo destinado geralmente à conservação e à preparação para o consumo por ação do ar, do sal ou do fumo. Cura é uma coisa que tem tempo para acontecer. Demora. Cura não é um processo. A cura não é uma coisa instantânea. Não é uma coisa que tira tudo com a mão. Vai lá e arranca tudo e curou aquela emoção. Você tem um problema emocional, você tem uma dor com relação aos seus pais, aí vai lá, vou fazer um processo de cura, mete a mão, arranca tudo. Não, se arrancar tudo, quem é você? Eu tenho um paciente aqui de Portugal que eu já compartilhei isso com vocês, mas é fato. Ele disse assim pra mim um dia, eu falei, olha, a gente vai aos poucos trabalhando isso, pra você se sentir melhor, pra você não sentir essa tristeza tão grande, você vai sentir aos poucos essa liberdade. E aí ele falou pra mim assim, quem sou eu sem essa tristeza? Quem sou eu com essa liberdade? Será que eu ainda vou ser eu? Isso que ele falou faz todo sentido, porque a nossa personalidade se molda muitas vezes a partir da nossa dor.
Nós nos tornamos aguerridos, nos tornamos fortes muitas vezes por conta da falta. Por conta da falta do afeto, por conta da falta do abraço. Ou nos tornamos vitimistas, derrotistas e ganhamos alguma coisa com isso. Ok, mas o fato é que a dor muitas vezes molda a sua identidade, quem você é. Por isso que o processo de adultecer, o processo de tomar a responsabilidade sobre a própria vida, requer passar pelo processo da cura, de se expor ao sol, de se expor a uma temperatura, de se expor ao sal, de se expor ao fumo, para ir curando, para ir conservando, tirando as bactérias, não deixando que as bactérias tomem conta daquele alimento, por exemplo, trazendo a questão da cura do alimento. A mesma coisa é você no seu processo de cura. É um processo, né? E aí a gente vai deixando ali aquilo, passando pelo sal, passando pelo fumo, passando por todos os processos para ir aos poucos retirando a dor e encontrando quem eu sou no amor. Por isso que a jornada de cura, a jornada do peregrino é a jornada do coração, é a jornada do amor, onde eu preciso pegar um pedaço da minha dor, olhar para ela, chorar toda a dor que eu tenho para chorar e depois ressignificar ela com o amor. Ressignificá-la com amor. Desculpa, gente, vocês têm uma mentora pisciana, né? Mentora pisciana chora, né? Então eu sou chorona, desculpa aí. Eu sou chorona. Tem nem lencinho hoje aqui, meu Deus. Sempre tem, hoje não tem. Ah, tem um aqui. Pronto. Então, a cura é esse processo. Há que se ter paciência. Sabe, não adianta se querer arrancar um câncer, um câncer emocional de uma vez. A cura é um processo de compreensão e mais uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada. E, gente, presta atenção. No primeiro dia da minha jornada, começou a chover. Tava um sol de lascar. Não tinha previsão de chuva, né? E aí começa a chover, a gente pega a chuva, deu um transtorno, a gente se atrasou, porque aí teve que parar para comprar capa de chuva, comprar chapéu, comprar guarda-chuva, comprar outras coisas que a gente não tinha para poder seguir com a chuva. E dá um trabalhão, e cobre mochila, e isso e aquilo. E a gente foi. Quando nós saímos de Valência, passamos até Tui, subimos para a Cidade Alta, que é uma cidade medieval. Gente, Tui é tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. É de ficar com a boca aberta. A Galícia é linda, é linda, né? Eu conheço um pouco mais de Corunha, que é onde a minha irmã mora, que também é Galícia. É lindo, as cidades antigas são muito lindas, com as características muito medievais. São cidades muito antigas e muito bonitas, e muito bem conservadas. E a gente subiu. Subir, gente, é sempre mais fácil. Olha que interessante. Subir é mais fácil. Apesar do esforço, você controla muito mais a subida do que a descida. Você controla muito mais a subida que a descida, porque você cansou, você para. Entende? Você vai controlando o seu esforço. A descida tem uma força, que é a força da gravidade, te empurrando. E você tem que ter força na perna para poder segurar. Você tem que ir freando o peso do corpo. E começou a chover muito mais. A gente já estava lá em cima. Tem até uma foto que eu tirei em frente à Catedral de Tui. E depois eu tirei uma foto para vocês. A gente tomou um café ali e bem na frente da catedral tinha um café. A gente tomou um café, pegou mais um carimbo, né, um carimbo de peregrino, e começou a descer. Nessa descida, que é na cidade de Pedra, eu escorreguei 3 vezes. 3. A mesma perna, bati o joelho. O que é joelho, gente? Estrutura, né? Joelho é sustentação. Bati a perna 3 vezes no mesmo lugar. Na terceira vez era uma pedra que tinha ranhuras e eu tava de bermuda. E aí foi a pancada maior
e ralou o joelho todo, começou a sangrar. E ali eu comecei a entender, né? Eu falei assim, realmente, o que eu vim aqui foi olhar para essa dor da minha relação com meu pai, daquilo que eu coloquei debaixo do tapete, daquilo que eu fingi que não tinha, de todas as responsabilidades que eu tirei dele, né? E dentro da minha jornada da cura do meu feminino, eu tô nesse momento de fazer a reconciliação com o masculino. Não é um momento fácil, né? Eu fiz a descida, vocês que me acompanham sabem que eu venho falando muito e falei muito no final do ano sobre a questão do feminino da mãe, das conquistas que eu tive nessa camada de cura com a minha mãe. E depois eu comecei a trabalhar muito a energia do pai, a energia do trabalho, como fazer o meu trabalho sem me exaurir, né? Como olhar para essa energia masculina, sabendo que eu preciso intercalar ela com o meu feminino, respeitar o meu corpo, respeitar os meus limites, né? E muitas somatizações foram acontecendo nesse processo de transformação. E aí eu senti que tinha tudo a ver, né? Com ali, eu falei, caramba, joelho, o lado masculino do meu corpo. E eu falei, esse lado da minha psique está pedindo socorro. Ela quer se curar, né? E aí eu falei com o Marco, a gente conversou, ele falou, olha, a gente já andou mais ou menos, já tínhamos andado mais ou menos 11 quilômetros, eram 16 ou 17. Ele falou assim, a gente tem que voltar agora pro carro, e aí a gente faz o final do trecho de carro, e aí inicia amanhã, se você tiver condições. Se você não tiver condições, a gente tem que voltar para casa. E assim foi. E aí a gente voltou, conseguimos um táxi, voltamos pro nosso carro, pegamos o carro lá em Valença, e de Valença nós fomos para Porrino, para poder passar a noite e acordar no dia seguinte e continuar a caminhada. Foi maravilhoso. A gente fez a caminhada. Sábado foi muito intenso. Tiveram momentos em que a gente conversou muito, né? E eu fiz várias conexões do meu comportamento, da forma como eu reagia com relação ao meu marido, da forma como eu via o meu marido agir e o quanto tinha a ver com padrões de repetição, né, da minha relação com meu pai. E foi um momento, assim, gente, de muita liberação, onde eu pude falar coisas que eu não tinha coragem de dizer, né? E sábado e domingo, né? Principalmente domingo, a gente conversou muito. Domingo depois da caminhada, nós conversamos muito. E eu pude botar essa dor pra fora. Essa dor que não era do meu marido. A dor que era daquilo que eu tinha vivido com o meu pai. Eu fui em mais uma camada. E ainda tá reverberando, não é? O caminho é isso. O caminho é você se dispor de alguma forma a deixar o universo falar com você sobre o que precisa ser dito, sobre o que precisa ser curado. E quando você permite, você caminhou mais um passo. Você foi um pouco mais além. Você se curou e curou o outro e curou o sistema. E eu ainda tô chorando. Esse encontro, esse eureka que eu tive, eu falei, uau, como eu não tinha percebido isso. Como eu não tinha percebido o quanto tudo isso que me aconteceu quando eu era adolescente. Eu acho que a cura com relação ao meu pai está muito mais ligada à adolescente do que à criança. A criança estava muito mais ligada à minha relação com a minha mãe. Mas a adolescente, o despertar da mulher, o feminino, a capacidade de
ser eu mesma, né? De permissão para ser mais do que uma boneca. Eu não tive. E aí eu fui percebendo tudo isso, o quanto eu me tornei uma pessoa fazedora para agradar os outros, para agradar o meu pai. O quanto eu me sinto na obrigação de ser forte para cuidar dos outros como se eu não merecesse cuidado. Eu já entendi isso aqui, sabe? Mas esse caminho fez eu perceber que eu ainda estou nesse lugar e que ainda tem mais uma camada de cura. Qual é a sua camada de cura? Qual é o lugar que você precisa se permitir na sua jornada do amor, do peregrino do coração, do peregrino do amor, que você precisa abrir, né? Que você precisa olhar. Foi um fim de semana muito intenso, muito intenso. Porque se eu tivesse ido com esse masculino, eu não teria respeitado o meu corpo, eu teria continuado, só para não dar o braço fraco, né? Tipo, não, eu tô machucada, mas eu não vou dar, eu já fiz isso tantas vezes, sabe? De continuar mesmo sem condições, só para não dar a parte fraca. Eu era sempre aprovada quando eu fazia isso. Tem uma história que eu contei já, e que ela tem dois lados. Eu acho que eu contei isso para alguns de vocês. Há uns anos atrás, eu tinha uns 7, 8 anos. Lá na Urca tem um lugar de mergulho muito alto, são uns 3 metros de altura. E eu tava lá com meu pai, meus primos, meus tios postiços, não postiços, e tinha um tio lá se exibindo, dizendo, porque eu vou mergulhar, porque eu vou dar não sei quantas cambalhotas, porque eu sou isso, porque eu sou foda, porque não sei o que lá. E eu fiz assim pra ele, duvido. E eu tinha 7 anos, 8 no máximo. Aí ele começou a gritar pra todo mundo que tava na praia, dizendo, tá vendo essa fé dele aqui? Tá falando que duvida que eu faço, agora eu é que duvido que ela faça. Meu pai tava perto, mas não tava lá em cima, no lugar de mergulho com a gente. Ele tava mais longe. E eu me senti desafiada ali. O que foi que eu fiz? Eu corri e mergulhei. E dei 2 cambalhotas, né? Só que quando eu dei a segunda cambalhota, eu bati de barriga na água. E aí eu me deixei cair lá pro fundo, eu fiquei muito tempo lá embaixo, porque eu senti muita dor. Muita dor. Muita dor. Nisso, meu pai saiu correndo, entrou no mar atrás de mim, eu já estava submergindo quando ele chegou, ele me pegou, e aí ele disse assim, você tá bem? Eu falei, tá doendo muito. Ele falou assim, não chora, porque a gente vai sacanear esse filho da puta. E aí meu pai saiu comigo em cima do ombro dele. Minha Giovanna consegue, ela conseguiu. E aí meu pai usou isso para rebaixar o amigo. Entende? O que foi que eu li ali? Meu pai vai me aprovar e vai me amar se eu for sempre forte. Ainda que esteja doendo, engole o choro. Não chora. Você consegue. Por um lado, isso me tornou uma mulher resiliente, forte. Isso construiu a Giovanna de hoje. Mas a cura é justamente isso. O que não me serve mais? O que eu preciso e o que eu não preciso? Eu preciso ser forte até o fim? Até me escangalhar? Só para não dar a parte fraca? Para o meu pai me aprovar? Para o meu pai achar que eu sou foda? Esses 2 dias foram muito importantes. Muito importantes. Porque eu escolhi falar a verdade, contar pra vocês o que aconteceu. Eu escolhi cuidar do meu corpo. Eu escolhi me acalmar. Eu escolhi voltar pra casa.
descansar e me preparar melhor. Percebe? Agora eu já sei como funciona. Eu sei o que é bom pra mim e o que não é. Eu sei que roupas eu levei que eu não vou precisar usar. Eu sei aquilo que funciona ou não funciona. Eu sei onde meu pé deu bolha. Sabe? E eu vou poder arrumar esse pé pra poder ir. Isso não é um retrocesso, isso é um aprendizado. E eu queria compartilhar isso com vocês porque eu sinto que muitos de nós têm esse problema com o tentar, com o fazer, com a experiência. Não, se eu sair daqui eu tenho que chegar lá, nem que seja morta. Não, eu não tenho que chegar morta. Eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar fazendo a minha jornada de amor, a minha jornada de consciência. E a coisa mais gostosa é que eu percebi quem realmente gosta de mim, quem realmente não gosta, né? Ou quem realmente se importa. Eu recebi tantas mensagens no meu WhatsApp de força, no meu Instagram. Percebi quem realmente está comigo, quem realmente não está se importando com nada, quem me vê como uma utilidade, né? Quem me vê como uma pessoa real, uma pessoa que também merece carinho, não é? Então muitas pessoas me mandaram mensagem, muitas alunas, muitas amigas, né? A Edir, eu terminei porque eu sofri um pequeno acidente no sábado, né? Então eu escorreguei, machuquei o joelho, consegui caminhar sábado e domingo. Na segunda-feira eu não tinha mais condições de caminhar, precisei voltar. E é justamente disso que eu tô falando, né? Então eu tô com o joelho em tratamento agora, uma distensão muscular na coxa. Se eu não tivesse tomado tombo, eu tenho certeza que eu estaria no caminho. Certeza. Certeza, porque a perna que não tá machucada tá ótima. Tá tudo bem, o pé tá ótimo, tirando a bolinha que deu no dedo. Tá tudo bem. Então o que eu percebo? Que dá pra fazer. Tem condições. Agora, se você se acidenta, você precisa tratar o acidente, ver se dá pra continuar ou não dá pra continuar. Não é assim na vida? Não é? E aí a gente aprende com a experiência pra poder voltar ao lugar, pra poder voltar ao início. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Vocês podem escrever, tá? Não tem problema nenhum. Pode perguntar, pode escrever, tá bem? Pode colocar aí o que vocês quiserem sobre isso, tá bom? Então, gente, o processo de cura é isso, né? Cura é, como a gente diz lá na constelação, um movimento de alma. E como Bert disse, né? Aos 90 anos, um pouco antes de morrer, ele morreu acho que com 92, ele disse: eu ainda estou tomando minha mãe. Eu ainda estou tomando minha mãe. Ainda aos 90 anos. O pai da constelação. O Bert Hellinger, que nos ensinou tanta coisa. E eu senti que nesse fim de semana eu tomei um pouquinho mais desse pai. Eu pude olhar para isso e perceber uma nova forma de me relacionar com esse masculino. Eu não enviei, mas estava torcendo por você. Eu não tenho dúvidas da sua força. Você viveu a sabedoria da caminhada. Enviou sim, Dê. Você mandou coisas pra mim. Você curtiu, você mandou beijinho. Você colocou um monte de coisinha lá. Eu vi que você colocou. Se você não colocou, eu senti. Ai, gente, mas eu acho que vocês que estavam ali nos stories acompanhando, né? E fazendo todo aquele processo junto comigo, vocês estavam ali comigo. Viu, Dê? Te amo. A Glaucia colocou: estou muito emocionada, pois eu achei que você não ia respeitar seu corpo. Ele tomou a mãe, passamos a vida fazendo esses movimentos, parabéns pela sua coragem. Eu torci por você a todo momento. Gel, admiro sua capacidade de transformar todos os acontecimentos em ensinamentos profundos. E nos ensina isso o tempo todo. Mulher, mas é isso, né?
E é aquilo que eu digo pra vocês, eu não quero ser mentora fantoche, eu não quero ser mentora, eu não quero trazer pra vocês um processo impossível, eu não quero me tornar deuses e semideuses. Eu estou no processo. Eu estou no processo. Percebe? E eu acho que isso é um processo de realidade. Faz com que quem se conecte comigo não esteja a fim de endeusar ninguém e ficar olhando pra fora. Sabe? Eu quero trazer pra vocês, assim como eu fui arrebatada, sabe, Ana, pelo Bert Hellinger. Eu fui arrebatada pela humildade dele. De sempre se colocar como um caminhante, como um peregrino, né? O Bert sempre se colocou nesse lugar. Quando eu vejo esses players aí falando por que isso, porque abandona mesmo, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, um monte de coisa, né? Como se os caras fossem os caras que sabem tudo, como se eles superei tudo, estou foda agora. Quando eu vejo isso eu fico um pouco assustada. Eu gosto muito mais de pensar no Bert Hellinger como um líder para mim. Um homem que sabia das suas incapacidades, das suas fraquezas, né? E não tinha vergonha de dizer que, apesar dele ter sido um cara que revolucionou a humanidade, outra coisa que eu quero comentar com vocês, muito interessante. Quem só vê como utilidade é forte, mas é comum nessa função de terapeuta. Muito. A Cleide falou, estou emocionada com todo o seu relato, te admiro muito. E eu admiro muito vocês. Eu admiro muito. Também, sabe, Cleide? Admiro muito você. Isso é importante, assim, eu percebo que as pessoas que querem um ídolo, elas não vão ficar perto de mim. Eu sou falha. Eu demonstro as minhas falhas para vocês o tempo todo. E eu quero isso. Eu quero pessoas comigo que me entendam que eu tenho uma expertise, que eu tenho algo e que elas querem aquele algo que eu tenho para oferecer, mas que eu não tenho uma vida perfeita. Tô longe disso. Bem longe. Tô no meu processo, né? E a Fafá colocou, eu admiro sua capacidade de transformar os conhecimentos em ensinamentos profundos. Isso, gente, é uma forma de ver a vida, né? Porque se eu tô vivendo para dentro, tudo é construção. Se eu tô vivendo para o que os outros pensam de mim, então eu tenho que manter uma imagem de uma pessoa que, né? Poderia então pegar o carro, tira umas fotos. Tem gente que aluga avião, que aluga carro, que aluga isso para mostrar que é uma coisa que não é, né? Não podia, gente, são só 100 quilômetros, é muito pouco. Pega o carro, anda de carro para uma cidade para outra, aí você vai lá, tira umas fotos, todos os caminhos. Você tem lugares que você pode chegar com o carro, tem partes que é só a pé, tem partes que dá para chegar de carro, mas de uma cidade, de um ponto a outro dá. Eu nunca faria isso, porque eu sou uma caminhante, porque eu tô na minha jornada de descoberta. Eu tô na minha jornada. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês, gente, existe algo sobrenatural no caminho. Existe essa energia. Porque desde sábado, quando eu deito, eu tô conseguindo ter uma coisa que eu não tinha. Eu tô conseguindo ver energias. Então eu fecho os olhos e eu vejo prismas, cristais, vejo coisas diferentes. Eu também mudei uma coisa, eu mudei a pasta de dente, eu parei de usar pasta de dente com flúor. Eu tô usando uma pasta de dente que existe aqui que chama pasta de dente couto. Dizem que o flúor é feito para bloquear a nossa glândula pineal, né? Que é uma glândulazinha que tem aqui no nosso cérebro, aqui no meio do cérebro, que é onde tá os nossos portais, né? Então, eu ao deitar, tanto no sábado quanto no domingo e ontem aqui em casa, eu tive acesso a essas imagens, aos prismas, a enxergar de olhos fechados, como se eu estivesse enxergando outra dimensão, outras formas de enxergar, imagens muito nítidas,
imagens que eu não via antes. E eu venho já desflorando, né, o meu organismo já há pelo menos 2 meses. Então, eu acredito realmente que coisas acontecem ali, mas vai acontecer diferente para cada pessoa. A minha jornada terminou na segunda de manhã, nesse ato de respeito ao meu corpo, como a Glaucia falou, eu achei que você ia insistir, ir até o fim. Eu acho que a Giovana de 3 anos atrás faria isso, a Giovana de hoje não precisa mais disso. E encontrar com essa energia, chorar tudo que eu chorei muito. Pergunta pro Marco, segunda de manhã, eu conversando com ele, falando, contando coisas para ele com relação à questão do meu pai e o como eu chorava, bem parecido quando eu chorei o choro da minha mãe, né? Só que de forma diferente ainda, eu acho que ainda tem mais coisas para vir, né? E esse processo, gente, do caminho. A Cleide colocou, estou emocionada com todo o seu relato, te admiro muito. Eu já também te admiro, falei isso. Glaucia, também te admiro. Gel, te admiro a cada dia. Você nos ensina que cada dia precisamos recalcular a nossa rota. É isso, galera. Tá tudo certo. A gente tem que saber o seguinte, era uma experiência para ser essa experiência. Eu posso ir de novo daqui a 1 semana, daqui a 2, é o que eu pretendo fazer, mas eu vou precisar perceber se eu vou poder ir. Uma coisa que eu entendi, eu não vou sozinha mais, né? Eu acho que isso também ainda tem a ver com essa Giovana antiga do pai, engole o choro e vai. Eu não preciso passar por isso sozinha. Se o Marco não tivesse comigo, tomar o tombo teria sido muito mais difícil. Percebe? A gente precisa também começar a entrar em harmonia com essa energia, né? Do poder ser acolhida, do poder ser cuidada, do se permitir ser cuidada, do se permitir ser acolhida, né? E eu falei, caramba, se ele não tivesse aqui, teria sido bem mais difícil. Estar em 2, no mínimo, não necessariamente tem que ser um Marco, mas ter um parceiro, né, para fazer a caminhada. 2 pessoas, pelo menos, se ajudando. É uma coisa tão básica, às vezes até pra você pegar uma água, sabe, gente? Você pegar um primeiro socorro. Eu tive uma bolha no dedo, né? E aí o primeiro socorro estava na mochila. O Marco estava na mochila que o Marco estava carregando. Eu fui lá, abri, não precisei tirar a mochila, sabe? Tudo isso é muito cansativo pro corpo. Você já encontrou um ponto de equilíbrio com a mochila. Então, a gente fez ali, já peguei 2 juntos. É sempre melhor. 2 pessoas. Quando um tá mais fraco, o outro tá mais forte. Quando o outro tá mais forte, o outro tá mais fraco, um vai ajudando o outro e a gente vai seguindo. É sempre melhor andar em bando nesse sentido. Eu também tive que ter humildade, né, de pensar, sozinho é muito mais difícil. Junto é melhor, sabe? Até a tensão de você ter que ir no albergue e ir no banheiro, aí você tem que pegar a mochila e trancar tudo, e pega o dinheiro e carrega com você. Quando você tá de 2, não. Você pode deixar a mochila, a carteira, tem alguém olhando, você vai, sabe? Essa coisa mais leve de estar de 2, de estar junto, sabe? E eu quero que vocês saibam que eu tô aqui pra vocês, que nós vamos construir juntos, né? Aqui no Terapia em Ação. Gente, tem muita coisa boa para acontecer. A gente está com uma equipe nova trabalhando também agora na questão dos nossos criativos, na parte das vendas. Eu acredito que vai dar muito certo. Dia 15 de outubro a gente abre esse carrinho, né? Antes disso, a gente já está fechando essa turma de alunas que vão caminhar mais pertinho de mim. Se você ainda não está lá no nosso grupo VIP do 360 e quer caminhar mais com a Gel, entra lá que eu vou te explicar tudo que vai acontecer e como é que você que está nesse grupo especial vai poder caminhar mais perto de mim, tá bem? Então, meus amores, é isso. Vamos tirar uma cartinha para finalizar aqui o nosso processo?
Eu hoje vou tirar mandalas energéticas. Eu vou tirar 3 cartas, que nem a gente fez na outra semana. Você pense aí nas suas questões, nas suas dificuldades. Pense aí em tudo que você vem sentindo sobre você. Opa! E agora, tô aqui com o baralho. Com relação a voltar a Santiago, eu tô bastante inclinada a voltar em 15 dias, mas eu só vou poder voltar se o Marco puder. A gente tá organizando aqui as coisas com relação ao trabalho dele, porque ele teria que ficar uma semana fora, né, pra gente reiniciar o caminho. Então, também entregando isso, né? Ou se alguém que estiver aqui em Portugal quiser ir comigo, eu não vou mais sozinha, eu vou de dupla. Percebi o quanto isso é importante, o suporte, né? O quanto é importante. Então vamos lá. E a partir de outubro já começa a entrar o inverno e aí não dá mais para ir, porque é muito frio. Então também não tem condições. Aí você tem que levar um peso muito maior, muito mais roupa, né? Agora eu queria que você mentalizasse qual o seu aprendizado nisso tudo que a gente compartilhou aqui. Quais são as suas questões do dia? Eu vou trazer 3 cartas. Uma delas é a origem da questão, a outra é o momento atual e a outra é o prognóstico, né? Do que pode acontecer, da energia, do futuro. Então vamos lá. Que legal. Achei muito interessante. A gente tirou aqui, ó, fusão emocional. A primeira eu vou explicar, que seria a origem da questão, tá? Depois, o momento presente, a sabedoria. E o momento seguinte ao da sabedoria, que seria o presente, sem medos, fluir. Eu achei muito legal. Vamos pegar aqui. O que a gente pode falar sobre fusão emocional? Eu desejo, né? Nesse posicionamento aqui da mandala 23. A fusão emocional é uma carta como origem do problema. Ela fala para ter atenção, para não se deixar levar pelos baixos instintos, pelas baixas emoções, não cair em extremismos e deve equilibrar sua energia, tá? Então, alguma dessas questões que você está vivendo, né, dessa questão que você se perguntou aí do outro lado, né, tá ligado justamente com isso, com você se deixar levar pelos baixos instintos, por você estar emocionalmente muito mais instintiva, né, do que virtuosa. Então, isso te leva a cair em ataques de raiva, em extremismos, ou depressão, ou tristeza, e tudo isso tira a sua energia, faz com que você fique extremamente desequilibrado. Nesse processo, o que nós desejamos, né? Justamente ter mais consciência, né? Ir para a luz, equilibrar as nossas energias, aumentando o nosso estado de consciência. Então, tudo isso que você tem sentido, né? E essa questão que você colocou, o início dela se dá por um desequilíbrio emocional, por você não ter conseguido ser virtuosa no exercício do cuidado com a sua emoção. Se deixou levar instintivamente pela dor, pelo medo, pela tristeza, pela raiva, tá? Então, essa é a origem. A carta que a gente chama a carta do presente, do agora, da questão, é você olhando para todas essas coisas que você sentiu e viveu, despertando sua sabedoria. E aí essa carta diz: aprenda com suas limitações e seus obstáculos para poder ganhar maturidade e sabedoria
para evoluir nessa vida. Essa mandala, na sua elevada energia, fala da sua sabedoria interior, que o leva a aprender, a perceber o seu processo, para organizar a experiência e a maturidade. Temos de aprender a ser organizados, a ter disciplina, estrutura, cumprir as regras para construir a estabilidade e a segurança. Está associada a Saturno, o planeta dos testes e desafios, representa a responsabilidade perante os outros e o princípio de integridade pessoal. Esse planeta é um grande professor da vida que nos mostra o que vamos aprender, as nossas limitações e os nossos obstáculos. Então, meus amores, a sabedoria vem com a consciência de luz, né? E isso é o nosso momento de agora. É o momento de todas nós que estamos aqui. Tudo que sai aqui é para mim e é para vocês, né? Eu recebi muitas mensagens carinhosas, mas eu sei que tem pessoas que vão dizer assim: uai, mas não foi até o fim? Mas não conseguiu? Não chegou? Ué, né? Por quê, gente? Porque tem pessoas que vão julgar o fato da gente não conseguir chegar em algum lugar que nós dissemos que chegaríamos. Mas o fato de nós não termos chegado não significa que nós não chegaremos, ou não significa que ao fazer a experiência não ganhamos algo para fazer melhor o que vem depois. Percebe? Essa paz de espírito de você saber quem você é sabedoria, é consciência de luz. É você estar consciente de que não existe nada que você faça que vá agradar 100% aos outros. E você não tem que estar preocupado com isso. Não tem. Dane-se isso. Use sua sabedoria. Aprenda com as suas limitações, né? Aprenda com os obstáculos. Tenha maturidade e sabedoria para evoluir nessa vida. Aprenda com cada fracasso, com cada conquista. Não se emocione muito com elogios, nem se emocione com críticas. É você que precisa saber sobre você. Tenha sabedoria, se organize, tenha disciplina, se estruture. Cumpra as regras necessárias para chegar onde você precisa chegar. Tá bem? Você não precisa se esforçar tanto. Se organize, que as coisas acontecem. Tá bom? Reforce o seu aprendizado. Realize terapias que te ajudem a reconhecer e assumir suas limitações e obstáculos para superá-las e ser feliz. Uma das coisas que a gente está fazendo no Bússola, no projeto Bússola, é isso. É recalculando a rota, as metas, trazendo essa autorreferência. Isso é tão difícil, gente. É tão fácil que alguém chegue e diga assim pra gente: faz isso, faz assim, faz assado. Quando sou eu que preciso dizer o que eu preciso fazer. Mas às vezes eu não quero nem olhar para aquele papel, escrever as minhas metas, as atividades que eu preciso fazer. Porque eu não quero me comprometer. Você não quer se comprometer com você, meu amor. Tá na hora de se comprometer, né? Isso é sabedoria, é ganhar consciência de luz. E esse é o momento. Se essa carta tá aqui, é porque você pode. É porque nós podemos. E prognósticos do futuro, né? Se você agir com essa sabedoria, procurar compreender isso tudo, veio a carta dos 100 medos, né? Fluir. Essa carta diz: tenha capacidade de aprender, de adquirir conhecimento, de discernir e saber aplicá-los e transformá-los, não é? Essa mandala fala do contínuo fluir da vida. A vida apresenta-lhe desafios que deve assumir, arriscar sem medo de perder, de sofrer. Ter a liberdade de escolher os desafios que quer enfrentar sem medos e temores. A vida deve correr como um rio, sempre a fluir, sempre em movimento, tendo a atenção a não ir contra a corrente. Os desafios são aprendizagens para que sua vida flua e evolua. Presta atenção, o quanto tudo isso aqui tem a ver com o que nós falamos hoje. A vida deve correr como um rio, sempre fluir em movimento, tendo atenção para não ir contra a corrente. Um tombo, né? Um machucado, tudo isso pode ser uma parada, mas não significa que parou de fluir. Você para e recalcula a rota. Você pensa o seguinte: não vou ir contra a corrente. Espera aí, deixa eu entender qual é o movimento. O movimento agora é voltar.
O movimento é voltar para casa. O movimento é voltar para casa e curar o meu joelho. E ver o que eu aprendi com essa ida. O que eu aprendi com tudo isso? Eu preciso aprender pelo sofrimento ou eu posso aprender pelo amor? Eu acredito que eu me dei a oportunidade de aprender pelo amor, sabe, Glauce? Porque sim, se fosse a mulher de 3 anos atrás, talvez eu tivesse ido até o final. Para não dar a parte fraca. Para o meu pai continuar me admirando, onde quer que ele esteja, e dizer, nossa, né? Minha filha vai até o fim, nem que seja catando cavaco. Eu já não quero esse tipo de aprovação. Eu não quero ser essa mulher masculina que não respeita os limites do meu corpo. Eu caí. Ponto. Né? Como o médico disse, eu tive no médico na segunda-feira de manhã, ele disse, você começou a sentir exatamente no período que começa, porque depois que você cai, a dor intensa vem 48 horas depois, de 48 a 72 horas, e o que você precisa agora é descansar. Você precisa tomar os remédios, o anti-inflamatório, o relaxante muscular, toda a medicação para você melhorar. Daqui a 5, 8, 15 dias você já tem condição de ir de novo se você quiser. Mas que bom que você voltou, porque tem muita gente que não faz isso, não volta, né? E aí a pessoa fica estrupiada, lesionada e tem que fazer fisioterapia e tem que fazer isso e aquilo, e aí mais um problema físico. Eu não preciso, né, gente? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu preciso reconhecer em mim a minha força. E eu queria que você repetisse isso para você hoje. Eu não preciso ser aprovado nem reconhecido por ninguém. Eu preciso reconhecer a minha força. Eu preciso compreender que nas minhas limitações existe força, existe aprendizado. Que você possa se sentir forte. Mesmo quando você toma um tombo e rala o joelho. Que você entenda que existe uma jornada, um caminho e um aprendizado. Espero que vocês tenham gostado das tiradas das cartas, eu acho que foram muito incríveis. Amanhã eu tô aqui de novo com vocês, meus amores, tá bem? Estaremos de novo aqui com o Meditando amanhã, tá bem? E eu vou dando notícias, vamos ver o que vai acontecendo por aí, tá bem? Um beijo bem gostoso, fiquem com Deus, tá bem? Fiquem com Deus. Se quiserem perguntar, dizer alguma coisa, obrigada por todos vocês que me deram força, que mandaram mensagem, sabe? Muito obrigada por todo o carinho. Para vocês que foram tão presentes em todos esses dias comigo, perguntando e mandando força, muito obrigada. Obrigada por terem vivido junto comigo esse processo. Um beijo bem gostoso. Até amanhã.